Irmãos, nós estamos então, desde semana passada, nós iniciamos uma nova série com o título A Paixão de Cristo. O pastor Luciano fez aqui uma introdução muito bela, onde ele apresentou inclusive 6 momentos, 6 acontecimentos que serão aqui estudados e expostos para os irmãos com respeito à paixão de Cristo. Hoje o pastor Luciano não pôde estar aqui, então eu recebi essa incumbência. E a partir da próxima semana ele segue aí a nossa série. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito importante, irmãos. Quando nós falamos acerca da paixão de Cristo, nós precisamos delimitar sobre qual período nós estamos falando. Como os irmãos ouviram na semana passada, o pastor Luciano inclusive mencionou que grande parte dos evangelhos são dedicado à narrativa da paixão de Cristo. E existem pelo menos 2 textos que eu quero mencionar nessa noite, que nos ajudam a delimitar então quando é que começa essa paixão de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, 23, a parte B do verso diz assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Então, quando nós olhamos para 1 Coríntios 11, nós estamos percebendo que o apóstolo Paulo faz essa inserção. Ele já fala acerca da noite em que ele foi traído. Então ele junta a traição com a ceia. Então, irmãos, nós voltamos para o Evangelho de João, capítulo 13, que é o que eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, que vai também nos auxiliar nessa mesma compreensão. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos perceber algumas expressões importantes. No início do capítulo, nós vamos ler agora só o início. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Só essa primeira introdução. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 13, ele vai também nos trazer essa informação de que estava chegando a hora da partida de Jesus e que Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. E é interessante que, quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente vai perceber que ele destaca o fato de que esse momento era o momento da Páscoa. E então, a partir dessa informação, nós conseguimos extrair algumas coisas importantes sobre o contexto. Já vou te adiantar que eu vou fazer menção aos 4 evangelhos aqui, aos fatos que são narrados de maneira conjunta. Então, se você não identificar no texto aqui, você dá um pulo em Mateus, dá um pulo em Lucas, e creio que você já conhece a história. Mais à frente eu vou mencionar mais especificamente o Evangelho segundo Mateus. Mas basicamente, quando nós olhamos então para esse texto, a primeira coisa que ele vai destacar para nós é essa informação de que Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar desse mundo para o Pai. Quando a Bíblia usa essa expressão aqui, a ideia então é que é um tempo delimitado. Nós então conseguimos com essa expressão entender que esse tempo delimitado aponta para a paixão de Cristo. Então, o primeiro acontecimento que nós vamos encontrar na paixão de Cristo é a ceia do Senhor, inserida aqui no contexto da Páscoa. Quando nós olhamos para o texto, antes mesmo de falar da ceia, o que é importante destacar? É importante destacar o amor de Deus por nós. É importante destacar o amor de Jesus pelos seus discípulos. O texto diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esse texto eu já preguei em outras ocasiões, e eu entendo que ele é uma grande carta de amor. Jesus ele deixa aqui um grande ensinamento para nós sobre o seu amor. Nessa passagem, esse amor, por exemplo, é expresso pela maneira como ele deixa um exemplo a ser seguido. Ele vai dizer no texto: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Nós vivemos um mundo tão carente de exemplos. Aliás, temos muitos exemplos ruins, mas falta-nos muitas vezes os bons exemplos a serem seguidos. Mas Jesus é o exemplo perfeito,
o grande, o maior exemplo, e ele foi deixado a nós. Nenhum de nós pode argumentar dizendo que a conduta é dessa ou daquela forma porque nos faltou o exemplo. Isso não é verdade. O maior exemplo já nos foi dado. Esse texto aqui também mostra a maneira cuidadosa como Jesus deixa instrução para os seus discípulos. Ele não deixou os seus discípulos sem um norte sobre como eles deveriam viver. Ele instrui nos mínimos detalhes. Ele dá detalhes acerca do traidor, ele dá detalhes acerca do lava-pés, acerca da água, da purificação, da santificação. Enfim, ele dá diversas instruções. E é tão bom saber que o amor de Deus se revela por nós dessa forma, pela maneira como ele também nos instrui. Nós não fomos deixados, largados nesse mundo. Nós temos instrução para viver, a instrução da palavra de Deus. Nós temos uma verdade objetiva. Ainda que o mundo esteja cada dia mais confuso, nós continuamos tendo uma grande prova do amor de Deus, pela maneira como ele nos deixou instrução. Então, entre essas coisas, nós verificamos esse amor, que na verdade tem o seu ápice na maneira como Cristo se entrega e morre pelos seus discípulos. A grande prova de amor de Deus. Quando nós falamos desse amor, nós vamos lembrar, por exemplo, do Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus faz uma identificação com o Salmo 23 e diz: eu sou o bom pastor. E ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelos seus amigos. Nós então identificamos esse amor expresso no Evangelho de João capítulo 13, pela maneira como Deus nos deixou o seu amor. Mas então, caminhando para falarmos um pouco mais acerca da Páscoa, o que é que nós precisamos mencionar, uma vez que João vai colocar a Páscoa aqui como algo para abrir o texto, mas ele faz isso em outras passagens. A Páscoa era a principal festa judaica. Haviam 7 celebrações anuais, mas entre essas 7 celebrações, a mais importante era a Páscoa. Quando nós olhamos para a Páscoa dos judeus, nós vamos nos lembrar do Êxodo. E basicamente a Páscoa vai apontar para a grande libertação de Deus para o seu povo. Deus liberta o seu povo do Egito. O povo que vivia escravo no Egito é agora retirado com mão forte do Egito, é conduzido por Deus pelo deserto rumo à terra prometida. A Páscoa então aponta para aquela noite onde os primogênitos perderam a vida no Egito. Mas entretanto Deus preservou os primogênitos do seu povo. E como é que eles tinham então celebrado essa Páscoa? O texto vai dizer lá no Antigo Testamento que eles precisavam cingir o corpo. Eles colocaram a roupa própria de caminhada no deserto. Eles já comeram a Páscoa com a roupa da viagem. Lombo cingido, sandálias nos pés. Eles tiveram que comer a Páscoa de pé. Havia toda uma encenação, toda uma dramatização. E essa Páscoa então era comida às pressas no Antigo Testamento. E é interessante que tem alguns elementos da Páscoa do Antigo Testamento muito curiosos. Nós temos, por exemplo, na Páscoa do Antigo Testamento, as ervas amargas. Entre os elementos da Páscoa, o judeu ele comia ervas amargas. E o que simbolizava essas ervas amargas? Simbolizava o sofrimento. Simbolizava todo o amargor que eles tinham experimentado no Egito. A Páscoa dos judeus, então, passa a ter alguns elementos muito próprios. Eles comiam pães asmos, que eram pães sem fermento, que apontavam para a ideia de santificação. O fermento é aquilo que leveda a massa. E quando eles comiam um pão sem fermento, isso apontava para a ideia de que eles foram retirados da terra. Eles foram retirados daquele contexto. Eles ainda tinham como elemento também na sua Páscoa, além da vestimenta, o cordeiro. Um cordeiro era imolado, e naquela noite específica lá no Egito, o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais das portas. Esse era o sinal para que a peste, a praga, não invadisse a casa dos hebreus e matasse também os seus primogênitos. E assim, Deus livrou os hebreus
Mas nós sabemos, irmãos, que o cordeiro e o sangue apontavam para uma realidade muito maior. E João, então, quando escreve o seu evangelho, ele vai mencionar um pouco mais essa festa, justamente fazendo conexões entre a Páscoa e algumas passagens das Escrituras. Quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de João, capítulo 13, em específico, um teólogo bastante respeitado, N.T. Wright, vai dizer que aqui, ao mencionar esse contexto, João está querendo deixar claro que o próprio Jesus estava trazendo o sentido da festa da Páscoa para ele mesmo. Ele estava se apropriando do sentido da Páscoa. Então, essa festa então passa a ter agora o seu clímax no próprio Cristo. E João vai, na sua narrativa, apontar para Cristo como Cordeiro Pascal, por exemplo, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 29 e 36. João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 19 ao 21, Jesus falando acerca do templo sendo destruído e reedificado em 3 dias. Mas olha que interessante, nós vamos perceber no verso 13, versos antes, que o contexto ali mencionado por João era o contexto da Páscoa. Nós vamos ver ainda no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplica pães e peixes, e na sequência a multidão volta atrás de Jesus, e quando ela encontra com Jesus novamente, essa multidão menciona o maná do deserto, e dizia: olha, lá atrás Moisés nos deu o maná, e nós comemos do maná. E aí, Jesus, como é que vai ser agora? Jesus diz assim: quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. E a multidão então fica escandalizada de Jesus. Mas interessante é que João vai dizer que o contexto aqui também era o contexto da Páscoa, está lá no verso 4 do capítulo 6. João então vai inserir várias passagens, vários episódios, mostrando que eles estavam vinculados ao contexto da Páscoa. E ele vai fazer a mesma coisa com a ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos falar então mais especificamente da ceia. Mas é interessante que nesse contexto então, a Páscoa é celebrada. Quando nós olhamos nesse cruzamento entre os evangelhos, nós vamos perceber, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a menção de mais de um cálice. Eu comecei lendo Lucas aqui, e o texto fala propositadamente do cálice antes do pão. E depois ele vai mencionar um outro cálice. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas basicamente é nesse contexto então que Jesus está reunido com os discípulos. O texto diz que é aqui, segundo o Evangelho de João, verso 2 do capítulo 13, que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O texto então vai colocar agora o lava-pés nesse contexto. Esse momento que também era muito importante. O lava-pés, irmãos, inserido aqui por João, narrado aqui por João, vai demonstrar então, vai conectar então a vida e obra de Jesus com a sua crucificação. O lava-pés aponta para a vida de serviço de Cristo. Ele veio para servir. Ele despiu-se da sua glória. E no lava-pés ele se despe diante dos discípulos e lava os pés. João está conectando isso e mostrando, olha, ele veio para servir. E o clímax do serviço está agora. Jesus Cristo caminhando para a cruz do madeiro. Jesus então lava os pés dos discípulos. Uma coisa que me choca, irmãos, é que, segundo a narrativa dos evangelhos, entre os pés que Jesus lavou, estavam os pés de Judas. Jesus lava os pés daquele que o trairia, do amigo
que o trairia. Puxa vida, como é difícil, não é? Lidar com a traição. Mas Jesus se despe, Jesus se humilha e lava os pés, mesmo de Judas. É interessante isso, irmãos. Nós somos chamados para servir sem distinção. Deus nos chama para servir sem distinção. Crentes e descrentes. Gente que nos ama e gente que nos odeia. Jesus nos deu o exemplo. E eu e você, meu irmão, temos o privilégio de poder segui-lo. O lava-pés, então, é apresentado para a gente nesse contexto. Era um ato muito humilde, irmãos. Mas um autor comentando sobre esse texto, eu não me lembro agora qual é o nome do autor, por isso eu não vou mencionar, mas ele diz algo interessante. Se não me engano é o próprio N.T. Wright, que hoje algumas igrejas ainda inserem o lava-pés num culto de Páscoa. E que naquele contexto era um ato de serviço, era um ato de assumir uma posição menos elevada. Hoje, quando ele é inserido no contexto de um culto de Páscoa, ele é bem diferente, porque de certa forma, ele às vezes até reafirma uma posição de autoridade de alguém. Em geral, num culto de Páscoa, o pastor toma a bacia e lava os pés dos presbíteros ou dos diáconos, e fazendo isso acaba reafirmando uma posição de autoridade, de certa forma uma semelhança com Cristo. Não estou dizendo aqui, irmãos, que o ato não tenha nenhum valor por causa disso, mas que precisa ficar muito claro para nós o que ele simbolizava nesse contexto. Jesus Cristo assume a posição mais humilde na casa e lava os pés dos discípulos. Nós somos chamados, irmãos, para caminhar da mesma forma, com um coração humilde, diante de Deus e dos homens, servindo sem distinção, em nome de Jesus. Nós muitas vezes, irmãos, dizemos que nos apropriamos da graça de Deus e dizemos ou cantamos até mesmo, que estamos dispostos a viver a vontade de Deus, a servir um ao outro, mas a minha impressão é que muitas vezes nós criamos pequenos feudos dentro do reino de Deus, onde parece que a gente tem o controle, a gente tem o domínio. Parece que por causa de uma posição, por causa de um status, por causa de qualquer coisa que seja, nosso coração às vezes, irmão, se mantém no controle, quando na verdade nós somos convidados a nos humilhar à semelhança do nosso Senhor. Uma coisa linda na igreja do Senhor Jesus é que aqui, irmãos, não há diferença de patente. O general é Cristo, o restante é soldado raso. Aqui somos todos iguais, chamados para servir. Aliás, o serviço que precisa ser visto como uma distinção do verdadeiro discípulo de Jesus. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês também façam. Assim como o amor, que ele diz aqui também no capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Somos chamados então, irmãos, a servir sem distinção. E caminhando então agora para a ceia, o momento mais importante, porque afinal de contas, esse é o nosso tema de hoje, o acontecimento de hoje. O que nós precisamos destacar aqui? Aqui há uma diferença clara entre essa Páscoa egípcia e agora a Páscoa sendo celebrada na Palestina. Na verdade, a Páscoa na Palestina já era celebrada diferente da Páscoa no Egito. Qual que era a diferença? Lá havia pressa, era celebrada de pé. Agora não, a Páscoa é celebrada com calma. E nós vemos não só a tranquilidade da celebração da ceia, como também da Páscoa, como também o nosso Senhor reclinado à mesa. Percebe que a postura é diferente? Nós então precisamos entender alguns detalhes do que vai aparecer aí para a gente sobre a ceia. Há uma discussão sobre o dia em que essa Páscoa se deu, essa Páscoa que Jesus comeu com os discípulos. Nós entendemos que ela aconteceu numa quinta-feira.
véspera dos acontecimentos finais. Há algumas discussões sobre o momento em que isso se deu, e uma das razões é porque aqui há uma Páscoa sem a figura do Cordeiro. Você vai perceber que eles estão celebrando uma Páscoa e não há nenhuma menção do Cordeiro. O Cordeiro seria sacrificado no dia seguinte. Eles sacrificavam o Cordeiro no dia seguinte para que no sábado eles pudessem celebrar a Páscoa comendo o Cordeiro. E segundo o F.F. Bruce, ele vai dizer que Jesus foi crucificado exatamente no horário em que os cordeiros eram imolados, para que os hebreus comessem a Páscoa. Nós temos então aqui uma Páscoa um pouco diferente. Havia naquela época ritos específicos para esse tipo de celebração. Ela sendo celebrada dessa forma, havia mais disponibilidade de lugares, e dentro desse contexto, Jesus preparando ali às pressas a Páscoa com seus discípulos, faz muito sentido. E o que é que nós precisamos destacar aqui? Judas estava no lava-pés. Judas participa de parte dessa Páscoa, mas em um determinado momento em que Jesus agora toma os elementos ali e institui a ceia do Senhor, Judas já não mais está presente. É interessante, irmãos. Nós somos chamados para servir a todos, sem distinção. Mas a comunhão do Senhor é para os seus filhos, é para os seus discípulos, para aqueles, como ele diz na própria passagem, que nenhum dos que o Pai lhe deu, ele perderia. Segundo Lucas, nós temos então mais de um cálice. E entre esses dois cálices, seria o momento em que Jesus aponta o traidor com um pedaço de pão. E logo em sequência, Judas se retira. Os discípulos acham que ele foi comprar alguma coisa que Jesus pediu. Mas na verdade, ele já estava indo buscar aqueles que prenderiam o nosso Senhor. Quando nós olhamos ainda para essa Páscoa, o que é importante destacar? Que o pão aqui partido por Jesus, nós temos o hábito de pensar no pão como partido como um sinal de morte, como um sinal de sofrimento, como um sinal de dor. Mas o primeiro sinal desse pão partido, irmãos, é o sinal de vida, é a vida de Cristo. A maneira como ele veio para servir, para matar a fome da alma do ser humano. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui Jesus está dizendo: o pão é oferecido a vocês. A fome de Deus é saciada, o pão é partido. Mas claro, apontando também para aquilo que o próprio Cristo tinha dito, que o grão de trigo, se não morrer, fica ele só, mas que se morrer, ele produz muito fruto. E ele então é partido por nós. É interessante, irmãos, que aqui a gente ainda vai encontrar nesse contexto da ceia, a Bíblia dizendo que Jesus cantou um hino. Você tem curiosidade de saber que hino foi esse? Fala a verdade. Será que nós vamos cantar esse hino lá no céu? Será que na primeira ceia com o Senhor Jesus, esse hino vai ser cantado? Olha que interessante, é importante a gente conhecer um pouquinho do contexto. Quando a gente olha para o contexto da ceia dos hebreus, a ceia na Palestina, eles tinham alguns cálices e cada cálice simbolizava uma bênção, simbolizava algo específico. E entre um cálice e outro, era o momento em que eles cantavam um hino. Havia uma espécie de silêncio e como sequência desse silêncio, um hino era cantado. Em geral, esse hino estava entre o Salmo 115 e o Salmo 118. Então é muito provável que um desses salmos é o que foi cantado naquele dia. Olha que interessante. Jesus então canta um hino junto com seus discípulos. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber o contexto da ceia, podendo contrastar algumas coisas. Aqui então nós vamos nos voltar para Mateus, capítulo 26.
eu vou mencionar alguns blocos desse texto. E peço que você acompanhe, se quiser, fazendo a leitura aí, você pode fazer. O contexto da ceia é um contexto de contrastes, irmãos. Dor, sofrimento e alegria. Amizade, comunhão e traição. A ceia, então, nos apresenta alguns contrastes. O primeiro deles é o contraste entre o pacto da traição e a sua consumação. Mateus 26, você vai ver de 14 a 16, e Mateus 26, de 47 a 49. Há um pacto para trair a Jesus, mas entre o pacto e a consumação da traição, há um lapso. Então você vai perceber que entre esse lapso, nós temos alguns acontecimentos. Segundo contexto, entre a traição de Judas e a negação de Pedro. Mateus 26, do verso 20 ao 35. Nós temos então, irmãos, nesse contexto da ceia, dois personagens que são mencionados de maneira mais exaustiva: Pedro e Judas. Judas, o traidor, e Pedro negando a Jesus. Quando a gente volta para o Evangelho de João, se você der uma olhada no capítulo 12, você vai perceber que a menção positiva de Pedro, enquanto de Judas a menção é negativa. Judas, diante de um ato de adoração de Maria, que quebra o vaso de alabastro, que unge os pés do Senhor, ele fica indignado e ele diz: olha, com o custo desse perfume dava para ajudar os pobres, que desperdício. Pedro, ao contrário disso, se dispõe para ir preparar as coisas no cenáculo para a Páscoa. A disposição, a alegria em Pedro, diferentemente de Judas. Mas num certo sentido, irmãos, quando nós olhamos para a ceia, o que nós precisamos perceber é que há sim distinção, mas a distinção não é entre aquele que traiu e aqueles que permaneceram com Jesus até o fim, não. A distinção é entre aquele que traiu e aquele que o negou. Judas trai a Jesus, Pedro nega Jesus. Se você der uma olhada, por exemplo, lá no cenáculo, você vai perceber Judas enganando, enquanto Pedro se gaba dizendo que iria com ele até a morte, no contexto da ceia. Judas com ar de engano: por acaso sou eu, Senhor? Jesus diz para ele: tu o dizes. Mas Pedro, irmãos, está se gabando, achando que ele iria com Jesus até a cruz. Eu jamais te abandonarei. E é interessante porque há aqueles que permaneceram com Jesus, que são seus discípulos de fato. Nós precisamos nos identificar, irmãos, e reconhecer que muitas vezes nós somos como Pedro. Temos uma leitura equivocada de nós mesmos, temos uma leitura equivocada de Deus e das circunstâncias. Precisamos de um coração humilde, irmãos, que ouve o Senhor. Jesus está dizendo: Pedro, você vai me negar. Pedro, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Vai me negar 3 vezes. Nesse contraste entre Judas e Pedro, nós ainda vamos perceber, irmãos, no jardim. Judas finge honrar Jesus com um beijo, mas Pedro dorme enquanto o Senhor agonizava em oração. Nós ainda vamos ver, irmãos, aliás, só um detalhe: a agonia de Cristo, onde ele orava pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A grande questão ali, irmãos, mencionada por Jesus, não era os sofrimentos que ele iria enfrentar. Em nenhum momento Jesus titubeou diante do sofrimento. O que Jesus está ali em oração, falando com o Pai sobre o cálice, tem a ver com o cálice da ira de Deus, tem a ver com a separação. A Bíblia diz que lá no Calvário ele bradou: Deus meu,
por que me desamparastes? Essa era a grande questão que angustiava Jesus ali no Getsemane. Mas enquanto isso, Pedro dormia. Nós então, irmãos, olhamos para esse contexto ainda da ceia e percebemos ainda mais um contraste entre o cântico de um hino e a agonia da presença da morte no Getsemane. Jesus está entre um cântico de adoração e uma grande agonia no Getsemane. Como eu disse, irmãos, acerca dos cálices que eram oferecidos ali na Páscoa, eram, na verdade, 4 cálices. Quando a gente olha para o relato dos evangelhos, a gente vai perceber que há menção do terceiro cálice e do segundo cálice. E é nesse contexto em que Jesus vai instituir a ceia. O segundo cálice, que está lá em Lucas 22:17, era dado após uma proclamação da história do Êxodo. Então o judeu, durante a Páscoa, ele recontava a história. E era depois dele recontar a história do Êxodo que eles faziam uma pausa, como eu disse, para cantar um hino. E é nesse contexto, após esse cálice, o cálice da bênção, que Jesus então institui a ceia. E nós temos então, irmãos, esse grande contraste entre um hino de adoração e a agonia do jardim do Getsemane. Quarto lugar, ainda, irmãos, o contexto da ceia está entre a comunhão da mesa e a dispersão no jardim. Perceba, Jesus está sentado com seus discípulos, festejando. Às vezes a gente olha para os evangelhos e deixa de perceber com clareza a maneira como o hebreu, por natureza, e Jesus não era diferente nesse sentido, celebrava e se alegrava. Eles eram muito festeiros, eles celebravam muito. Nós já sabemos, inclusive, que o primeiro milagre de Jesus foi celebrado em uma festa de casamento, as bodas de Caná. Aliás, irmãos, nós somos o povo que tem mais motivo para cantar, viu? Dia 15, hein? Vem cantar aqui com a gente as canções antigas. O legal da gente cantar canção antiga é porque tem alguma história que a gente vivenciou, que quando a gente canta, a gente traz a memória. Isso é tão bom, não é? Nós somos o povo, irmãos, que tem por excelência motivo para celebrar. E Jesus está ali em festa com seus discípulos, celebrando a Páscoa. Mas logo depois, ele é abandonado pelos seus discípulos. Ele fica sozinho. É o contraste, irmãos, entre esse momento de grande comunhão e a dispersão no jardim. Queria deixar aqui com você algumas aplicações. A ênfase não é explicar a ceia, todos os detalhes. Quem sabe em outra oportunidade nós fazemos isso. Paulo, na instituição da ceia, por exemplo, uma palavra que eu gosto muito, ele diz que para comer do pão e beber do cálice é necessário discernir o corpo. Olhando para o contexto da primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 11 e o 12, Paulo está fazendo menção a duas coisas ali. Primeiro, é necessário discernir a vida e obra de Jesus, a sua morte, o que isso significou. Mas em segundo lugar, é necessário discernir o corpo de Cristo, a sua igreja. Paulo fala muito ali nesse contexto do capítulo 11 para o 12, sobre a igreja como o corpo de Cristo. É interessante, irmãos, que aqui então nós caminhamos para as nossas aplicações, e uma delas é: será que nós ainda valorizamos a comunhão do Senhor e dos santos como a palavra de Deus nos ensina? Irmãos, eu fui criado num contexto onde o domingo de ceia era o dia que podia chover canivete, podia ter final de campeonato. O crente participava da comunhão. Hoje em dia, irmãos, nós estamos perdendo o valor da comunhão, deixamos de congregar por qualquer motivo.
abandonamos o ajuntamento solene. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que quando a gente entra no quarto sozinho e fecha a porta e ora, há uma recompensa. Louvado seja Deus, porque toda oração Deus vê e abençoa e recompensa, inclusive quando a gente está sozinho no quarto orando. Mas a Bíblia também diz que quando nós nos reunimos para orar e concordamos sobre alguma coisa, há algo de diferente que Deus faz ali. Uma coisa não deve substituir a outra. Precisamos resgatar, irmãos, o entendimento acerca da comunhão do Senhor, a comunhão com Ele, a comunhão com os santos. Essa, inclusive, pelos reformadores, foi vista como uma marca da verdadeira igreja. Para eles haviam duas grandes marcas da verdadeira igreja. A primeira, pregação fiel das Escrituras. A segunda, administração correta dos sacramentos. Isso aqui, irmãos, não é só sobre o tipo de produto que usa, as palavras que se fala durante a ceia, mas a maneira como nós, como crentes, participamos efetivamente daquilo que o Senhor nos ordenou. O Senhor nos ordenou, irmãos, partir o pão e beber o cálice até que Ele venha. Que Deus nos dê a graça de resgatar o sentido da comunhão em nome de Jesus. Que Deus dê a graça à nossa geração. Nós viemos de um período pós-pandemia, viu? Tem gente aí que deve estar ouvindo de casa. Louvado seja Deus pela internet, pela tecnologia, irmãos. Nós não podemos demonizar uma bênção de Deus. Deus nos deu a graça de aproximar as pessoas através da tecnologia. Gente que de repente não tem condições, inclusive, de participar do culto, porque está em outra cidade, está em outra região, está acamado, está doente, enfim, diversos motivos. Mas nós não podemos, irmãos, permitir que o comodismo nos prive da vida comunitária. Somos chamados à comunhão. Outra aplicação, meu irmão, precisamos também resgatar o sentido da Páscoa cristã. Nós temos motivos de sobra para festejar. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos um povo que se alegra, um povo que tem prazer em festejar. Parece que a cultura evangélica é a cultura onde festa é pecado. Se alegrar é algo fútil, inútil. Parece que a gente não pode ter um momento com os amigos de distração, de alegria, de prazer. Não, irmãos, nós temos como característica, como marca, o fato de sermos um povo redimido, e nós temos mais motivo para celebrar do que qualquer outra pessoa. Que Deus encontre em nós um povo alegre, um povo que ama, está reunido, está festejando junto, em nome de Jesus, amém? Por último, meu irmão, eu quero perguntar sobre o seu canto. Nós vimos aí o contexto da ceia também relacionado ao contraste entre um hino e uma agonia no Getsemane. A minha pergunta é: será que nós ainda conseguimos cantar diante da dor e do sofrimento? Será que nós conseguimos manter no nosso coração a gratidão, a alegria, a esperança, a paz, quando as coisas vão de mal a pior? Será que nós conseguimos manter a serenidade quando as coisas não saem do nosso jeito? Quando elas demoram mais do que nós gostaríamos? Nós vemos o nosso Senhor, na noite em que Ele foi traído, cantando um cântico. É interessante que essa história vai ecoar. Nós vemos o apóstolo Paulo na prisão, em Atos capítulo 16, por volta da meia-noite, cantando um cântico. Nossos jovens estão estudando na escola dominical sobre a história da igreja, estão vendo um pouquinho aí sobre a história dos mártires. E hoje eu assisti a um vídeo, e nesse vídeo os cristãos sendo levados para serem devorados por leões, claro, uma encenação, encenando aquilo que a história diz. E ali, dentro daquele lugar, antes de serem devorados pelos leões, eles começam a cantar. Irmãos, nós somos chamados a festejar, mas somos chamados a cantar o cântico de adoração mais profundo, que é aquele, irmãos, que alcança os nossos lábios,
o nosso coração, a nossa mente, mesmo em meio à dor e o sofrimento. Paixão de Cristo. Primeiro ato, a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe, meu irmão, e que essa jornada possa ser uma jornada de aprendizado, de reflexão, e que o nosso coração seja edificado e mudado para a glória do nome do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém.